Eu sou Miriam e esta é a minha história. Meu nome significa rebelde ou amargura, refletindo os tempos difíceis enfrentados. Eu nasci no Antigo Egito por volta de 1400 a.C., filha de Joquebede e Anrão, irmã de Moisés e Araão. Nasci e cresci nas terras do Egito, mas não como uma mulher comum. Desde cedo fui marcada pela condição de escrava. No entanto, essa não seria a única característica que definiria minha vida. Eu era Miriam, a irmã mais velha de Moisés, e minha jornada estava destinada a ser extraordinária. Como irmã de Moisés, uma grande figura bíblica, minha história é repleta de eventos marcantes que deixaram um legado duradouro. Irmã mais velha de Moisés. Não apenas fui responsável por salvá-lo do genocídio feito pelo faraó, como fiquei ao lado dele ao longo de sua liderança. Minha primeira missão foi cuidar do meu pequeno irmão Moisés, quando o faraó ordenou a matança dos recém-nascidos hebreus. Em um ato corajoso, minha mãe Joquebede colocou Moisés em um cesto e o enviou pelo rio Nilo. Foi nesse momento que minha inteligência e astúcia entraram em jogo. Eu o segui pelo rio, garantindo que ele encontrasse um destino seguro, longe das garras cruéis do faraó. Após ser encontrado pela filha de Faraó no rio, Miriam também indicou sua própria mãe para que fosse babá de Moisés. Anos se passaram e Moisés cresceu para se tornar um líder. Ele libertou nosso povo da escravidão no Egito, guiado pela vontade de Deus. Durante toda essa jornada, eu permaneci ao seu lado, não apenas como irmã, mas como conselheira. Minha inteligência e discernimento foram ferramentas importantes para a liderança de Moisés. Fui considerada inteligente, pois agi como conselheira de Moisés. Ainda que tenha sido rebelde por um momento, conforme relatado na Bíblia em Números, capítulo 12, fui fiel a Deus, obedecendo suas ordens. A Bíblia relata um momento de desafio em minha vida, quando desafiei a autoridade de Moisés junto com Arão. Deus, porém, repreendeu-me e ensinou-me a importância da obediência. Sofri temporariamente de lepra, alegadamente por minha rebeldia perante a autoridade executiva de Moisés. Eu aprendi com meus erros e continuei a ser fiel ao Senhor. Profetiza. O próprio texto bíblico me chama dessa forma na Bíblia, no livro de Êxodos, capítulo 15, versículo 20. Além de minha inteligência e papel de irmã, minha habilidade notável foi a de profetisa, sendo a primeira mulher chamada assim na Bíblia. A Bíblia menciona em Êxodo, capítulo 15, versículo 20, que eu era uma mulher inspirada pelo Senhor. Minhas palavras, muitas vezes expressas através de cânticos, ressoavam entre os hebreus. Um desses momentos memoráveis foi quando, após a travessia do Mar Vermelho, eu liderava as mulheres em um cântico de louvor, proclamando a vitória do Senhor sobre o exército egípcio. Líder de louvor. O episódio do livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 20 e 21, mostra que eu não apenas toquei instrumentos em louvor ao Senhor, mas conduzi outras mulheres na mesma ação. Ao longo da jornada, minha relação com Moisés e Arão desempenhou um papel crucial. Como irmã mais velha deles, apoiei e contribuí para os eventos significativos da narrativa bíblica. Minha habilidade de liderar em louvor não se limitava apenas às palavras, mas também em celebrações com tambores e danças. Eu tocava instrumentos e conduzia outras mulheres em adoração ao nosso Deus. Após a libertação do povo hebreu do Egito através da abertura do Mar Vermelho, eu, Miriam, celebrei a libertação do Egito com uma dança de alegria, celebrando esse momento milagroso. Ao som de tambores e instrumentos, dancei junto com outras mulheres, exaltando a grandeza de Deus. Nossa dança expressou gratidão e triunfo, um momento de união e celebração para o povo de Israel. A minha dança e das mulheres hebreias foi uma expressão vívida de adoração e reconhecimento da grandiosidade de Deus por sua libertação e proteção. Nós celebramos a vitória sobre Faraó e seu exército, que foram engolidos pelas águas do mar. Essa dança foi um ato profético e simbólico de triunfo, e fui reconhecida como uma profetisa. Minha liderança e inspiração não apenas encorajaram as mulheres a se unirem em louvor, mas também fortaleceram a fé do povo hebreu como um todo.
O episódio registrado em Êxodo capítulo 20 e 21 é um testemunho da alegria e gratidão que emanavam de nossos corações. Minha vida foi marcada por períodos desafiadores e triunfos extraordinários. Acompanhei o povo de Israel em sua jornada pelo deserto, testemunhando milagres e desafios. Minha fé inabalável e compromisso com a causa foram pilares fundamentais na história da libertação israelita. Em resumo, minha trajetória como Miriam, a profetisa e irmã de Moisés, é um conto de coragem, liderança e devoção à causa divina. Minha história ressoa através das páginas da Bíblia como um testemunho da força e influência das mulheres notáveis ao longo da história. Após uma longa jornada pelo deserto, o povo de Israel chegou ao deserto de Zim e estabeleceu-se em Cádiz. E foi nesse local que Miriam faleceu em 1274 a.C., com a idade de aproximadamente 125 anos. A morte de Miriam é mencionada em Números capítulo 20, versículo 1. Chegaram os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim no mês primeiro. E o povo ficou em Cádiz, e Miriam ali morreu, e ali foi sepultada. Embora não haja detalhes específicos sobre as circunstâncias de sua morte, presume-se que tenha sido um evento significativo para o povo, pois ela era uma figura notável e respeitada. A morte de Miriam marcou o fim de uma era, pois ela desempenhou um papel vital na liderança e no fortalecimento do povo hebreu durante sua jornada no deserto. Sua contribuição como profetisa, líder e irmã de Moisés e Arão foi lembrada e honrada por gerações posteriores. E ao conhecer minha história, você também encontra inspiração nas muitas mulheres de fé que marcaram nossa jornada. Se deseja continuar explorando essas histórias extraordinárias, convido-o a permanecer conosco. Escreva o que achou da minha história nos comentários, se inscreva no canal, dê um like e aperte o sininho para ser avisado quando for postada a história de outras mulheres tão iluminadas como eu. Acompanhe toda a série das grandes mulheres da Bíblia e da história.